Livro de Esdras, capítulo de número 10. Essa palavra está no meu coração já faz alguns dias. E ontem eu fui fazer uma visita no hospital, uma irmã que está na UTI. E fui fazer essa visita nesse hospital ontem. O hospital fica lá na Vila Matilde, fica na Zona Leste. E eu fui orar pela senhora. Entrei ali na UTI, fui orar por ela. Pude ministrar a vida dela. E na hora que eu pedi uma palavra para Deus, para falar com ela, no coração daquela senhora, Deus deu exatamente Esdras capítulo 10. Falei, meu Deus, é realmente do Senhor essa palavra. E o Senhor quer falar conosco. E foi uma bênção, eu acabei de orar por ela. 2 enfermeiras vieram falar comigo. Ora por nós, pastor. Eu falei, só se for agora. Pode ser agora? Não pode orar agora. No meio do centro cirúrgico lá, da UTI, melhor dizendo, eu pude orar e abençoar a vida delas, profetizando a bênção de Deus. Esdras capítulo 10, versículo 1 diz assim: E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, juntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. 2. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus. Casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Vamos repetir? Ainda há esperança para Israel. De novo. Ainda há esperança para Israel. Versículo 3. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Para terminar, versículo 4: Levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio, nós seremos contigo. Esforça-te e fazei assim. Todos digam amém? Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa noite. Revela essa palavra, Senhor, aos nossos corações. Fala com a tua igreja, fala comigo, Senhor. Nos abençoe através dessa pregação de hoje. Fale com todos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Glórias a Deus. A Bíblia é um livro que eu expliquei isso hoje cedo. A Bíblia não foi escrita por um autor apenas, em uma época apenas, para uma realidade ou para um povo apenas. A Bíblia é um livro que não é tão simples de entender, porque exatamente ela carrega todas essas informações de diversas épocas, de diversos contextos, de diversos autores que tiveram as suas experiências com Deus e escreveram a Bíblia. Todos eles inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Esse momento que eu estou lendo aqui, esse momento da história, é o mesmo momento de Esdras, ou melhor, de Neemias. São livros que foram escritos na mesma época. Eles são contemporâneos. Esdras, Neemias, Ageu, por exemplo, alguns trechos do profeta Isaías, Ezequiel, profeta Jeremias. Existem trechos desses livros
falo do mesmo momento histórico. Eu estive na semana que passou, eu preguei, eu acho que se eu não estiver enganado, 6 dias, ou 6 ou 7, acho que foram 6 dias, que eu pude pregar sobre Neemias. E nós falamos desde o começo, recomeço, restauração. Eu apresentei Neemias trazendo a proposta de restaurar Israel. E a proposta de Neemias era restaurar os muros de Jerusalém, era restaurar a cidade de Jerusalém, era restaurar o saneamento básico daquela comunidade. A intenção de Neemias era reconstruir aquela cidade. E da mesma época de Neemias nós temos esse Esdras, só que os dois são propósitos diferentes. Mesma época, mesmo povo, mesma situação, porém propósitos diferentes. Neemias era um governador, Neemias era um líder, Neemias estava ali motivando pessoas, homens, para que eles pudessem trabalhar e restaurar, reconstruir aquela cidade. Diferente de Esdras. Esdras não era governador, Esdras era um escriba, Esdras era um homem de oração. Não que Neemias não fosse, mas Esdras era alguém que estava ligado ao culto a Deus. Esdras queria restaurar, só que a proposta de restauração de Esdras não era muros, não era tijolos como Neemias. A proposta de restauração de Esdras era restaurar espiritualmente aquele povo. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, qual restauração é mais importante? As dos tijolos, do muro, das portas da cidade, da praça, das casas? Qual que é a mais importante? A restauração mais importante não é a do muro, não é a material. A mais importante é a restauração espiritual que Esdras queria trazer para aquele povo. Se Neemias estava ocupado para restaurar a cidade, Esdras estava ocupado para restaurar aquele povo espiritualmente. Posso ouvir um amém, queridos? E o que Esdras fez? Capítulo 10. O que ele fez? Esdras marcou um culto. Esdras falou: nós vamos fazer um culto. E Esdras escolheu um lugar aberto, amplo, espaçoso, e eles começaram a cultuar a Deus. Sabe aquele culto pesado? Tem culto que é pesado. Tem culto, né, Paulinho? É difícil. Ministrar um culto assim não é fácil. As pessoas distraídas, as pessoas conversando, uma barreira espiritual. Por que nós temos intercessores no culto? Para que eles estejam em oração, para que o culto possa fluir. Posso ouvir um amém, queridos? Esdras começou a orar, começou a cultuar a Deus, mas as pessoas não estavam atentas, as pessoas não estavam focadas, as pessoas não estavam ouvindo o que Esdras estava dizendo. E foi aí que ele começou a orar. E na hora que Esdras começou a orar, ele começou a pedir perdão para Deus. Senhor, nos perdoe, me perdoa, perdoa esse povo, Senhor. Olha a situação desse povo. A gente quer recomeçar, mas está lá sentado. O outro estava lá bocejando, o outro estava lá conversando, o outro estava lá distraído, e o culto acontecendo, e Esdras orando, e cada um na sua. E foi aí que Esdras começou a orar. E diz a Bíblia que Esdras começou a chorar na presença de Deus. No momento que ele começou a confessar os pecados, ele começou a confessar os seus pecados, o Espírito de Deus começou a tocar no coração de Esdras, e ele começa a chorar, queridos.
experiência de um dia entrar no carro, ou então entrar no ônibus, sei lá onde, e você ligar um louvor, e aquele louvor começar a entrar na sua alma, e você começa a falar com Deus, e a presença de Deus toma aquele lugar. Por que já aconteceu isso? Diga amém. É maravilhoso você sentir a presença de Deus. Você está num culto como esse, e a palavra começa a mexer, os louvores começam a entrar no teu coração, e você começa a chorar na presença de Deus. Esdras começou a chorar, e daqui a pouco diz a Bíblia que todos os homens que estavam ali, Esdras 10, versículo 1, todos os homens começaram a chorar na presença de Deus. Daqui a pouco diz a Bíblia que todas as mulheres, amigas, todas as mulheres que estavam ali, elas começaram a chorar na presença de Deus. Esdras estava orando, os homens começaram a chorar, as mulheres começaram a chorar. Diz a Bíblia no capítulo 10, versículo 1, que as crianças que estavam lá, elas pararam de correr, elas pararam de brincar umas com as outras, e elas começaram a chorar na presença de Deus. Diz a Bíblia que todo aquele povo que estava naquele culto começou a chorar, eles começaram a chorar na presença de Deus. Eu quero hoje profetizar que esse mesmo Espírito aqui, que trouxe quebrantamento, arrependimento, que trouxe choro, ele vai entrar em nosso meio, ele vai agir nesse lugar, ele vai tocar em cada coração aqui nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor nessa noite. E aquele culto mudou, queridos. A atmosfera daquele culto mudou, e todos começaram a sentir a presença de Deus. Fala para quem estiver perto de você, você vai sentir a presença de Deus hoje. Amém. Daí, querido, sabe o que aconteceu? Deus levantou um profeta no meio do povo, um profeta chamado Secanias. E Secanias falou: Esdras, me dá uma oportunidade, eu tenho algo de Deus para falar com o povo. E Esdras falou: gente, segura aí um pouquinho, Deus quer falar conosco. O profeta Secanias está com a oportunidade. Secanias foi lá na frente e falou: a paz do Senhor. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Eu tenho uma mensagem de Deus. Nós pecamos perante Deus, nós erramos. Ele colocou no plural: nós pecamos, nós erramos. Ele não disse vocês pecaram, vocês erraram. Ele disse nós pecamos contra Deus. A epístola de João, no capítulo de número 1 e o versículo 10 vai dizer que se dissermos que não pecamos, somos mentirosos, e a tua palavra, ela não está em nós. Ou seja, todos nós pecamos, todos nós nascemos, e já nascemos com pecado. Salmo 51 vai dizer que nós somos gerados por conta do pecado, por conta do erro de Adão e de Eva lá no início. Então Esdras disse, ou melhor, Secanias disse: nós erramos, nós pecamos, nós transgredimos, nós fizemos alianças com as mulheres lá da Babilônia. Ficaram 70 anos, e naqueles 70 anos diz a Bíblia que muitos judeus casaram com as mulheres da Babilônia e começaram a servir aos deuses que elas serviam. E Secanias falou: nós pecamos, nós fizemos uma aliança errada, e Deus está requerendo de nós um conserto. A palavra conserto aqui não significa conserto de você consertar alguma coisa que está quebrada, não é isso. A palavra conserto aqui também não é o sentido de concerto musical. A palavra conserto aqui, ela tem sentido de aliança. Deus quer que nós façamos uma aliança com Ele. Posso ouvir um amém, queridos?
Então o que Deus quer de nós, Secanias? Deus quer que nós façamos uma aliança com Ele. É impossível recomeçar sem uma nova aliança com Deus. É impossível recomeçar sem antes você entrar em concerto com Deus. É impossível. Então, para nós vivermos a restauração, nós precisamos fazer um concerto com o Senhor. E como que é esse concerto? Daí Secanias disse: olha, primeiro, nós temos que abrir mão dessas alianças que nós fizemos lá atrás. Nós temos que despedir as mulheres e os nossos filhos, os filhos que nós tivemos com elas, e nós temos que fazer uma aliança com Deus. Pensa em algo difícil. Pensa em algo duro de fazer. O que é difícil? Quebrar as alianças que nós fizemos no passado. Você acha que é fácil? Você abrir mão de algo do passado para viver o dia de hoje? Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Posso falar bem, queridos? O Evangelho de Jesus Cristo, verdadeiro, genuíno, é o Evangelho que nos ensina que para nós vivermos o novo de Deus, nós temos que abrir mão do passado. O Evangelho de Jesus ensina que para nós vivermos a novidade de Jesus Cristo, nós temos que renunciar uma vida que tivemos lá atrás. E sabe qual é o grande problema de hoje em dia? O Evangelho que tem sido pregado hoje em dia é um Evangelho que você pode vir fazer aliança com Jesus e continuar com a mesma aliança que você tinha no passado. Não tem como você viver o novo de Deus se você ainda estiver preso no passado. Não tem como você estar vivendo o novo de Deus se você ainda tem situações na tua vida que te colocam numa condição de pecado e te afasta de Deus. Se você quer viver o novo de Deus, saiba que Deus não põe vinho novo em vaso velho, em odre velho. Para viver o novo de Deus, tem que abrir mão do passado. Aí sim, Ele faz o novo e traz um novo na tua vida. Você pode aplaudir e glorificar a Deus essa noite? Você pode exaltar a Deus? Nós já perdemos membros aqui nessa igreja. Nós já perdemos membros. Pessoas que eu preguei dizendo: olha, se você não abrir mão disso, se você não quebrar essa aliança, você não vai viver o novo de Deus na tua vida. E não adianta você orar, porque Deus não vai fazer novidades se você está ainda preso lá atrás do passado. Se você quer ter aliança com Deus, aliança com coisas do mundo, não tem como Deus te honrar. E a pessoa levantou e saiu da igreja e nunca mais voltou aqui. Por quê? Porque foi constrangida pelo Evangelho de Jesus Cristo, que exige de nós renúncia. Se a pregação que nós temos ouvido não exige de nós renúncia, alguma coisa está errada nessa pregação. Se a mensagem que nós estamos ouvindo não nos leva a abrir mão de algo, está errado. Porque para caminhar com Cristo, não dá para você ter aqui e ter Cristo, não dá. Ou você vive aqui, ou você vive aqui na presença de Cristo. E chega uma hora que nós temos que decidir. E chega uma hora que se torna insuportável você viver uma vida com Cristo e com o pé no mundo. Chega uma hora que você tem que tomar a decisão da tua vida e dizer para Cristo o que realmente você quer da tua vida. Mas como que nós vamos fazer isso, Esdras? Como que a gente vai fazer isso? Como que vai se abrir mão de uma história, de uma família, de uma aliança? Como que a gente faz isso? Daí Secanias disse: olha, ainda há uma esperança para Israel. Versículo 4: levanta-te, levanta-te, a ti pertence esse negócio, nós seremos contigo. Esforça-te e faça o que tem que ser feito. São decisões
que elas têm que ser radicais na nossa vida. Existem contatos que nós temos na nossa agenda, que para agradar a Deus, é excluir, é bloquear, e nunca mais mexer. Posso ouvir um amém, queridos? Existem situações na nossa vida, que nós temos que abrir mão, mas está virando, mas está dando dinheiro, abra mão, para viver o que Deus quer trazer na tua vida. Existem pessoas das redes sociais que nós temos que excluir, bloquear e tirar. E se for preciso, nós temos que realmente apagar a nossa rede social, porque se isso for atrapalhar a nossa comunhão com Deus, nós temos que abrir mão disso para viver o que Deus quer trazer para a nossa vida. Quando Zacarias disse: levanta-te, sabe o que ele estava dizendo? Tome uma posição. Mas não é amanhã, não. É toma uma posição hoje. Posso ouvir amém, queridos? É hoje. É acabar esse culto aqui, irmãos, e você ligar para aquela pessoa e falar: me perdoa, em nome de Jesus, me perdoa. Eu quero viver o que Deus tem na minha vida. É acabar esse culto e você pegar aquele contato que está na tua agenda e você excluir, e você nunca mais entrar em contato. Por quê? Porque Deus, Ele quer fazer coisas novas na nossa vida, só que Ele só vai fazer a partir do momento que nós renunciarmos e vivemos sim um novo dele na nossa vida. Quantos podem aplaudir e exaltar e glorificar ao nome do Senhor? Aleluia! Amém, queridos? E são coisas difíceis. Pastor, Deus pede coisa difícil? Pede, irmãos. É claro que pede. É difícil. Talvez seja por isso que no versículo 4 Zacarias falou: esforça-te, seja forte, e você vai ver o quanto vai valer a pena. Às vezes nós estamos em cima do muro, queridos. Às vezes nós estamos sem coragem de tomar a decisão. Eu até usei como exemplo hoje cedo, quando você vai ter que entrar numa água gelada. Às vezes a gente vai fazer o batismo, e fazer batismo nessa época aqui agora é maravilha, né? Porque por mais que a água está fria, não está com frio, né? Então você entra. Agora, no período de frio mesmo, aquelas semanas de frio, entrar na água não é fácil. Não é fácil. E eu, quando eu vou entrar na água e está gelada, sabe o que eu faço? Eu entro de uma vez. E daqui a pouco o corpo já acostuma com aquela temperatura e fica tudo mais tranquilo. Tem decisões na nossa vida, irmãos, que nós temos que ser radicais. É arrancar, é amputar, é tirar, para que Deus possa fazer o novo na nossa vida. Pastor, ainda não está acontecendo, está tudo ainda travado. Abra mão, deixa para trás, olha para frente, esqueça o retrovisor, olhe para frente, e você vai ver que as coisas começarão a fluir na sua vida, e você vai ver que a tua aliança com Deus vai trazer grandes promessas de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. A decisão não é fácil, o abrir mão, o renunciar, o deixar, não é fácil, dói às vezes, mas é necessário. E vida com Deus não é fazer apenas o que eu gosto de fazer, é fazer o que eu gosto de fazer, e é fazer o que eu preciso fazer. Perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil. Quem concorda, diga amém. É uma luta com o nosso orgulho, né? Mas se a vida com Deus me exige, às vezes, eu até perdoar e falar para a pessoa: eu errei, você está errado, mas olha, eu quero te pedir perdão. E não é fácil. Eu sei que você não está certo, aqui na nossa consciência, a gente sabe disso. Só
Só que para agradar a Deus, às vezes, a postura vai ser nossa. E sabe quem ganha com isso? Você. Você é abençoado por causa disso. No momento que eles se posicionaram, e aqui eu quero encerrar e orar. No momento que eles se posicionaram, no momento que eles abriram mão, deixaram aquelas alianças do passado para trás, a restauração, ela começou a ser não só espiritual, mas ela começou a ser em todas as áreas da vida daquele povo. É incrível, com um posicionamento nosso, é incrível, eu falo por experiência própria, um posicionamento nosso faz com que as coisas travadas comecem a destravar na nossa vida. Só faltava isso, só faltava esse soltar, e Deus começou a fazer. Assim será na nossa vida, em nome de Jesus. Neemias restaurou a cidade, os muros. Esdras, por outro lado, disse: nós só vamos conseguir viver o novo se nós estivermos na presença de Deus. E é isso que o Senhor quer de mim e de você nessa noite. Posso ouvir amém, queridos? É uma restauração em todas as áreas, mas ela só vai começar quando você soltar, deixar ir embora. Daí sim o novo de Deus chegará na tua vida. Vamos aplaudir Jesus bem forte, glórias a Deus. Com mais alegria, aplaude o Senhor. Amém, queridos. Vamos orar? Fique de pé em nome de Jesus.